Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional e criador da estratégia de trade DVAP, uma estratégia que ficou bastante conhecida em 2022 e eu te garanto que é a melhor estratégia de trade que você vai conhecer em toda a sua vida. Você irá testar e depois vai me contar se eu estou ou não certo em relação a isso. Mas por que essa estratégia ficou tão conhecida em 2022? Isso porque em 2022 nós tivemos um dos maiores bear markets da história do mercado cripto, onde o Bitcoin caiu quase 80% e a maioria das altcoins caíram mais de 90%. E um ano antes disso acontecer, se popularizou Copy Trade, hoje uma ferramenta bastante comum de mercado, mas naquela época ela estava chegando, especialmente no mercado cripto. Copy Trade, caso você não saiba, é uma ferramenta onde um trader opera e as pessoas que seguem esse Copy Trade têm as operações duplicadas em suas contas. Se você é mais antigo no mercado cripto, você se lembra que em 2021 tudo explodiu, não só o mercado cripto, mas o mercado de renda variável como um todo. Qualquer compra era certeza de lucro, praticamente. E a gente viu aqueles milhares de copy trades com ROIs absurdos de traders extremamente alavancados que estavam entregando muito lucro para seus seguidores. Algo muito parecido, inclusive, com o que está rolando agora, no começo de 2025. Mas, com o final do bull market, tudo mudou. Esses copy trades extremamente alavancados foram para o lixo. A maioria deles quebrou. Poucos sobreviveram. Somente aqueles que eram, de fato, traders profissionais. E nessa situação, em 2022, no auge do bear market, o meu copy trade foi reconhecido como o maior ROI da América Latina, pela corretora que era pioneira no copy trade de cripto. Com o mercado caindo 90%, eu tive um ROI de 156% para mim e para todo mundo que me seguia. Mas a DVAP não nasceu ali, ela nasceu 2 anos antes, na pandemia. E esse copy trade foi criado na época apenas para validar essa estratégia e mostrar para vocês. Depois desse resultado, eu acabei sendo contratado pela corretora, inclusive, e escrevi diversas análises em nome da corretora. Mas agora em 2025 a minha missão é outra, e é por isso que eu não trabalho mais para nenhuma corretora. Mas enfim, isso não vem ao caso, o que importa agora é o que é DVAP e como operá-la. E nesse vídeo você vai aprender de forma 100% gratuita como operar a DVAP. E eu tenho certeza que depois de aprender esse operacional, você nunca mais vai operar nenhum outro. Bora pro gráfico? Um ponto importante, apesar de eu focar essa análise agora no mercado cripto, esse operacional foi desenvolvido dentro do mercado tradicional e ele funciona em todos os mercados. Você pode utilizá-lo tanto no mercado cripto, quanto no mercado acionário, mercado futuro brasileiro, mercado de forex, o que você quiser. Ele funciona em todos os mercados, porque é um operacional baseado em como os grandes players operam. Eles operam da mesma forma em todo qualquer mercado que tenha liquidez para isso. Então bora lá. Para utilizar esse operacional você vai precisar de apenas 2 indicadores. O volume, e eu acrescento no meu volume uma média móvel aritmética de 20 períodos. E aqui embaixo o índice de força relativa, IFR ou RSI, Relative Strength Index, caso seu TradingView ou sua ferramenta de trade esteja em inglês. O IFR é no 14 períodos. Esses são os 2 únicos indicadores necessários para essa ferramenta. É por isso que eu vou até ocultar essa média móvel de 20 períodos que você está vendo na minha tela. Nós vamos utilizar uma outra ferramenta para análise, que é a Fibonacci, mas de indicadores é somente volume e RSI. Bora lá? Primeiro, antes de mais nada, você precisa entender o que é a DVAP. D-I-V-A-P. Ela se baseia em uma divergência no IFR com volume e um alvo de Fibonacci, um padrão de inversão. Existem 3 níveis possíveis de divergência no IFR. O nível 1 acontece quando o preço faz um topo mais alto que o anterior, enquanto o índice de força relativa faz um topo mais baixo que o anterior. Nós temos um topo mais alto aqui, um topo mais baixo aqui, temos uma divergência baixista nesse caso. E uma divergência altista é o contrário, é quando o preço faz um fundo mais baixo que o anterior e o índice de força relativa faz um fundo mais alto que o anterior. Isso é uma divergência baixista, essa é uma divergência de nível 1, a mais forte de todas. A divergência de nível 2 acontece quando o preço faz um topo mais alto que o anterior e o índice de força relativa um topo na mesma altura que o anterior. E o mesmo vale para o fundo.
E a divergência nível 3 é quando o preço faz um topo bem mais alto que o anterior e o índice de força relativa um topo levemente mais alto que o anterior. Para essa estratégia nós vamos utilizar somente a divergência nível 1, pois ela é a mais forte e é a que dá uma maior taxa de acerto para a estratégia. Aprendido que é a divergência, nós vamos entender o conceito de volume agora. Volume são essas barras aqui embaixo. Verdes são as barras compradoras, vermelhas são as barras vendedoras. Uma barra verde significa que aquele candle ou aquele dia, se for num gráfico diário, por exemplo, foi um dia com fechamento positivo, ou aquele candle foi um candle com fechamento positivo acima da abertura. E a vermelha é o inverso, né? É um candle vendedor. A cor pouco importa, para ser bem sincero. O que você vai se importar é com essa média de 20 períodos. Sempre que o preço estiver acima dessa média, nós podemos dizer que tivemos um volume acima da média. E abaixo dela, um volume abaixo da média. Para buscar os alvos de Fibonacci, nós vamos utilizar essa ferramenta chamada extensão de Fibonacci, que no TradingView fica aqui. Clica na esquerda, terceiro pontinho, extensão de Fibonacci. Para traçar a Fibonacci, você vai clicar primeiro em um ponto qualquer, depois em um segundo ponto qualquer e depois novamente nesse segundo ponto, tá? São 2 cliques na segunda vez. Essa é a forma que a gente vai utilizar. E esses são os alvos de Fibonacci que você vai selecionar dentro da sua Fibo. 0.68, o 0, 1, 1.68, 2 e 2.68. O 0 é o preço de entrada e a gente vai ter mais 5 alvos. Para traçar a Fibo é muito simples. Você vai aguardar o preço mudar sua tendência. Então, por exemplo, se ele vem de uma queda, passa a trabalhar numa alta, nós vamos marcar a mínima e a máxima antes do preço reverter para alta. Vamos pegar a extensão de Fibonacci, dar um clique na mínima e dar 2 cliques na máxima. E aqui nós vamos ter os alvos desse trade, que é até onde o trade pode subir antes de começar a cair. E lembre-se que nós temos sempre 5 alvos. 1, 2, 3, 4, 5. Se você assistiu a live da nossa sexta institucional, que nós trouxemos para cá um ex-trader do Goldman Sachs, um ex-trader institucional, e ele falou um pouco da forma que ele opera, você deve ter percebido o seguinte, que as principais zonas de acumulação que os grandes players fazem é no primeiro movimento de alta e no segundo movimento de alta. E esses movimentos estão sempre dentro de um movimento de baixa, um movimento chamado de absorção, que é aquela última queda que acontece com bastante volume e o preço faz um fundo. E é por isso que para traçar os alvos da Fibonacci, nós pegamos a mínima e a máxima antes do preço reverter. Porque isso significa que, a partir desse ponto, do rompimento desse movimento, todo o institucional que acumulou naquela região está no lucro. E aí ele começa a buscar as suas zonas de distribuição, ou seja, suas zonas de venda nesse caso. E esses alvos de Fibonacci mostram onde estão as zonas de venda desses players. Mas perceba que se esses players estão acumulando tanto aqui quanto aqui, existem diversas formas da gente traçar esses alvos. A gente pode pegar a mínima e a máxima antes do preço reverter, que é a forma que eu mais gosto. A gente pode pegar a mínima e a máxima pós-reversão, que também é uma maneira muito boa. E se você quer alvos mais curtos, você pode pegar somente esse movimento aqui, ó, que é a mínima e a máxima pós-reversão. Porque a partir desse topo também todos esses traders já estão no lucro. Nesse caso a gente tem alvos bem mais curtos, para você que gosta de trades menos arriscados, digamos assim. Eu sei que essa parte é a parte mais confusa da história, a de alvos de Fibonacci, mas você vai ficar bom nisso. Fica tranquilo e fica até o final do vídeo. Então, bom, a gente já aprendeu o que é uma divergência no IFR, já aprendemos o que é um volume em cima da média, um alvo de Fibonacci, agora falta o padrão de reversão. Que existem diversos padrões de reversão, mas particularmente os que eu mais gosto de operar são martelo para compra, estrela cadente para venda. E aqui a gente pode considerar um engolfo de baixa para compra, que é quando a gente tem um candle negativo e um candle positivo que engole todo o candle anterior. E um engolfo de baixa para venda, certo? Capitulando, martelo, estrela cadente, engolfo de alta, engolfo de baixa. Por que eu considero somente esses? Primeiro, porque Thomas Bukowski, o maior analista de padrões de candle, já dizia há muitos anos atrás em seus backtests que esses são os candles com as maiores taxas de acerto. E porque dentro desses candles nós temos movimentos de pivôs. Por exemplo, o martelo, que geralmente tem um pavio aqui para cima também. Nós temos o preço de abertura, nós temos o preço de fechamento, preço de máxima e preço de mínima. Isso significa que provavelmente o movimento desse candle foi, ele saiu daqui da abertura, foi até a mínima, foi até a máxima
e fechou. Eu sempre entro aqui, ó, acima da máxima do martelo. Ou seja, acima dessa resistência aqui, que é quando o preço faz um pivô de alta. Então vamos lá. Bom, já sabemos que a divergência, volume, alvo de Fibo e quais padrões de reversão operar quando a gente tem todo esse trade system unificado. Como a gente teve, por exemplo, no Bitcoin, no dia de ontem. Eu estou aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin e nós vimos o preço sair de uma tendência de alta e virar para uma tendência de baixa. Eu vou pegar essa linha que eu desenhei e jogar ela para cima. Lembra das formas de traçar alvo que a gente aprendeu? A gente pode pegar máxima e mínima antes do preço reverter, máxima e mínima depois do preço reverter e no último caso, máxima e mínima pós-reversão. Mas isso é para alvos bem pequenos, eu particularmente não gosto tanto. Mas dá para usar. Como esse primeiro movimento aqui está muito grande, a gente vai pegar esse daqui, ó, máxima e mínima pós-reversão. Vou voltar a linha para lá. Extensão de Fibonacci, vou utilizar o imã aqui para me ajudar. Máxima e mínima pós-reversão. Perceba que o preço do Bitcoin foi até aqui o nosso primeiro alvo de Fibonacci. E aqui nós já temos a letrinha A, alvo de Fibonacci. Bom, e está muito claro que lá nós tivemos um martelo, um padrão de reversão, com um volume acima da média, ou seja, com volume, e com o preço fazendo fundos mais baixos que os anteriores, enquanto o índice de força relativa faz fundos mais altos que os anteriores, ou seja, uma divergência no IFR. Aqui eu tenho uma DVAP. Para operar a DVAP é muito simples. Entrada acima da máxima do candle, stop abaixo da mínima do candle. Vou pegar novamente a extensão de Fibonacci, vou marcar a mínima e a máxima desse candle, clicando 2 vezes lá em cima. E lá estão os alvos para o meu trade. Todos os alvos são zonas de parciais. Zonas onde você vai realizar um lucro parcial e pode proteger a operação 0 a 0 depois disso para você não perder mais dinheiro. Na real, existem diversas formas de você gerenciar esse trade. Mas conforme você for testando e utilizando, você vai saber qual é melhor para você. Por exemplo, eu tenho alunos que só realizam parcial no primeiro alvo, onde o risco-retorno é de 1 para 1. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, mesmo tamanho do alvo, mesmo tamanho do stop. Risco-retorno de 1 para 1. Tem alunos que gostam de realizar uma parcial no primeiro alvo, onde o risco-retorno é menor, é de 0,62 para 1, mas tem uma taxa de acerto muito grande aqui no primeiro alvo. Só para você ter noção, quando você ficar craque na DVAP e pegar só as melhores operações, no primeiro alvo você vai ter uma taxa de acerto de mais de 85%, tranquilamente. Então é tranquilo ter um risco-retorno menor do que 1 para 1. E lá é só uma zona de parcial. Tem alunos que gostam de levar lá para o terceiro alvo, mesmo sabendo que vão ter uma taxa de acerto menor. Nesse caso, eles vão ter uma taxa de acerto de aproximadamente 65%, 67%, mas vão ter um risco-retorno de 1,6 para 1. Enfim, aí fica a seu critério, a forma que você gosta de operar, gerenciar o trade e, óbvio, testar. Nesse caso, por exemplo, até agora o Bitcoin pegou um alvo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de fevereiro. Depois você volta no gráfico e vê quantos alvos esse trade deu de fato. Eu acredito que nesse caso ele vai dar em torno de 3 alvos. Mas depois tu me conta. Mas olha só que interessante. A gente está analisando esse trade num gráfico de 4 horas. Mas ele funciona em qualquer time frame, em qualquer ativo. Por exemplo, vamos mudar agora o time frame de 4 horas para uma operação que a gente fez hoje na sala ao vivo. A gente também fez essa operação de 4 horas. Mas na sala ao vivo nós vimos essa operação aqui de 15 minutos do Bitcoin. Perceba uma coisa, primeiro ponto aqui desse gráfico de 15 minutos, nossa Fibo já está traçada, a gente já marcou mínima e máxima antes do preço reverter. Por quê? Porque são os alvos daquela operação de 4 horas. Então os próprios alvos dessa operação já servem como uma extensão de Fibonacci em um time frame menor. O Bitcoin chegou no primeiro alvo dessa operação, ou seja, uma realização parcial e um alvo de Fibonacci. Chegando lá, nós tivemos um padrão de reversão, um engolfo de baixa, um baita de um engolfo de baixa, um padrão de reversão com volume acima da média. O que falta para formar a DVAP? A divergência no IFR. E lá ele estava topos mais altos que os anteriores, topos mais baixos que os anteriores. Então, dentro de um trade de 4 horas, uma compra de 4 horas, nós tivemos um short de Bitcoin no gráfico de 15 minutos. Vamos ver se esse short deu bom? Entrada abaixo da mínima, stop acima da máxima, extensão de Fibonacci para traçar os alvos, máxima e mínima do candle, pintar de uma outra cor aqui para não confundir, verde. E até agora o Bitcoin pegou 2 alvos desse trade. Vamos ver como é que a DVAP performa em uma altcoin. Por exemplo, a VAX no gráfico de 10 minutos. O preço vinha de uma tendência de baixa, reverteu para uma tendência de alta. Vou marcar a mínima e a máxima antes do preço reverter, e lá estamos cravados no primeiro alvo de Fibonacci. Quando o preço chegou lá, vimos um padrão de reversão, um engolfo de baixa,
um volume acima da média e o preço fazendo topos mais altos que os anteriores, enquanto o índice de força relativa fazia topos mais baixos que os anteriores. Uma DVAP de venda em AVAX, 10 minutos. Bora ver como é que foi esse trade? Marcar máxima e mínima desse engolfo. E no momento, 2 alvos. Mas agora eu vou dar um pause nessa explicação. Eu quero que você guarde bem esse trade de AVAX 10 minutos. A gente já vai voltar para ele. Porque agora eu vou te explicar um pouco sobre a DVAP mental. Lembra que eu te falei que DVAP significava divergência no IFR com volume, alvo de FIBO e padrão de reversão, certo? Bom, essa é a parte técnica da DVAP. Mas quer saber? Somente 20% do trader é técnica. Eu ensino para você aqui nesse canal diversas formas de se operar. Inclusive, esse é o primeiro vídeo de uma nova série de estratégias que eu vou te ensinar. Todas elas são lucrativas, mas ela é apenas 20% do segredo para ganhar dinheiro no mercado. Isso porque os outros 80% está aqui, ó. Psicológico, gestão e gerenciamento de risco. Se você não souber utilizar nada disso, pouco adianta você ter a técnica. E é por isso que a DVAP, além de ter a parte técnica, tem a parte psicológica, a parte mental. Chamo exatamente de DVAP mental. Por que DVAP mental? Primeiro, disciplina. O trader, para ter sucesso, precisa ser extremamente disciplinado. Disciplinado nos estudos, disciplinado nas operações. Um trader disciplinado sabe exatamente qual o seu trade system, como operá-lo, quais os alvos, qual o stop. E ele respeita esse trade system. O trade disciplinado não entra no mercado comprando porque acha que vai subir, vendendo porque acha que vai cair. Um trader disciplinado não opera achismos, opera estratégia. Assim como a DVAP. E para ter sucesso no mercado você precisa de disciplina. Além disso, você precisa de informação. Informações impactam diretamente no mercado financeiro no seu trade. Se você está operando num gráfico de 5 minutos, por exemplo, você tem que tomar atenção todos os dias às 11h30 da manhã, porque a abertura do mercado norte-americano vai aumentar a volatilidade do mercado e você possivelmente será violinado. Você precisa estar atento a notícias que vão impactar diretamente no trade e vão trazer muita volatilidade. Como, por exemplo, o CPI, o PPI, PCE, taxa de juros, payroll. Mas isso eu estou falando para operações de curto prazo, mas para operações de longo prazo também. Qual o presidente atual dos Estados Unidos? Quais são as propostas dele? Como se impacta diretamente no mercado? Quem é o presidente do Federal Reserve? Qual a taxa de juros norte-americana? A projeção dela é de subir ou de cair? Porque isso também impacta diretamente no mercado. Ter a informação necessária é essencial para o trader e para que ele melhore cada vez mais a sua taxa de acerto. Verificação. Um dos maiores erros dos traders é a desatenção. Como por exemplo no caso da DVAP, você simplesmente ver uma divergência com padrão de reversão e sair entrando, sem checar que está em um alvo de FIBO, sem checar se o volume está acima da média. Verificar todos os pontos, não somente da DVAP, as 5 letrinhas, mas do seu trade system é essencial. Preste muita atenção, tenha disciplina e verifique. Ação. Não adianta nada você ser disciplinado, você ter a informação necessária para operar naquele momento, você verificar exatamente todos os pontos do seu trade system se você hesitar. Se você não tiver ação, não tomar a ação de entrar na operação. Outro erro bastante comum do trader é hesitar. A DVAP é um padrão de reversão e ela sempre irá acontecer quando parece que tudo de ruim está acontecendo. Se o mercado está extremamente eufórico, todo mundo está comprando naquele momento, a DVAP vai te mandar vender. E se está todo mundo com medo, achando que o mercado vai derreter, ela vai te mandar comprar. E sim, isso dará uma vontade de hesitar, mas você precisa tomar a ação. Confie no seu trade system. E por último, paciência. Não operar também é operar e é a operação mais difícil que você pode fazer. Se o seu trade system não está claro naquele momento, não tem operação. E você irá esperar até que ela aconteça. Às vezes você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias na frente do gráfico somente aguardando a operação perfeita. Tenha paciência e você será recompensado. E agora nós vamos voltar para o gráfico, mais especificamente para o gráfico aqui da nossa AVAX 10 minutos. Eu vou fazer algo bastante legal. Eu vou remover aqui o meu índice de força relativa e vou adicionar esse indicador, que nem adianta procurar no seu TradingView, porque você não terá acesso a ele. É um indicador pessoal e bloqueado. Esse indicador, ele me ajuda com a DVAP mental. Ele me avisa do trade. Sem que eu precise ficar verificando, e assim eu posso tomar a ação necessária. E ter a paciência necessária, porque eu não preciso ficar buscando operações. Ele busca lá para mim. Perceba aqui no meu gráfico da AVAX 10 minutos, que o meu candle está amarelo. Ele não foi pintado agora por querer. O indicador
pinta esse candle no exato momento que ele é formado. No exato momento que ele fecha esse candle, o indicador já me avisa. Essa é uma DVAP de venda, uma possível DVAP de venda. Por que uma possível DVAP de venda? Porque esse indicador ele não é perfeito, mas ele te dá a informação. E é muito simples, é só você vir para o gráfico. Bom, estou em um alvo de Fibo, teve divergência, padrão de reversão, volume, de fato, é uma DVAP, uma boa venda. Vamos ver como é que são os avisos dessa DVAP? Bom, vamos ver se tem um outro candle aqui nesse gráfico. Opa, um outro candle amarelinho aqui. Será que foi uma DVAP? Mínima e máxima, o preço vinha caindo, passou a subir, eu vou pegar aqui mínima e máxima após reversão. Perceba que aqui não está exatamente no alvo de Fibo. Mas e se eu pegar mínima e máxima pós-reversão, que é uma outra forma de traçar essa Fibo? Agora sim, cravado lá no terceiro alvo. Tivemos divergência, tivemos padrão de reversão, selo cadente, volume em cima da média. Bela venda. Que nesse caso atingiu todos os alvos. Será que teve mais alguma coisa? Opa, aqui agora na VAX eu tive um candle branco. Assim como o amarelo é venda, o branco é compra. Essa compra andou pouquinho. Mínima e máxima do candle, um alvo. Mas tudo bem, nem sempre vai andar todos os alvos. Será que deu mais alguma coisa aqui no gráfico da VAX? Vamos ver. Vamos caçar um candle amarelo, um candle branco. Opa, que novo candle branco. Outra compra. Mínima e máxima, 2 alvos. Vamos mudar de ativo? Vamos para Solana 5 minutos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Solana 5 minutos. Será que deu alguma coisa? Algum candle amarelo? Algum candle branco aqui na tela? Cadê? Aparentemente Solana 5 minutos não deu. Opa! Aqui, olha que interessante. Aqui a gente teve uma compra, Solana 5 minutos, um candle branco. Porém, essa compra, ela não foi acionada. Por que não foi acionada? A gente marca mínima e máxima. E lembra que a compra é acionada quando rompe a máxima do candle anterior? Nesse caso, o candle seguinte não rompeu a máxima, ou seja, não acionou essa compra. E ele demorou muito para acionar. Quando passa muito tempo assim, você pode até desconsiderar a entrada, tá? Nesse caso, ele acabou até indo. Ele desceu lá para baixo, para mínima, e aí rompeu a máxima e deu entrada. Mas na maioria das vezes, quando ele demorar muito para acionar assim, pode cancelar sua entrada, porque não é uma boa deixar aquela entrada apregoada, tá? Ó, aqui sim deu uma entrada bem mais legal. Solana 5 minutos também, um short lá em cima, máxima e mínima desse baita engolfo de baixa, e olha que coisa linda. Pegou 3 alvos, aqui já dava para ter realizado 2 ou 3 parciais, ou melhor, 2 parciais, não, 2 ou 3 parciais, fica a seu critério, né? Tem gente que gosta de bater no primeiro alvo, tem gente que não gosta. E depois ele foi lá para o 5º alvo e desceu até um pouquinho mais. Mas aqui sim pegou a entrada. Por quê? Era uma operação de venda e rompeu a mínima desse candle. Agora vamos mudar. Vamos ver num gráfico de 1 hora da TRX. Que a gente tem de operação aqui. Gráfico de 1 hora TRX. Já viu uma aqui já, ó. Candlezão amarelo. Máxima e mínima desse candle. Também foi direto lá para o 5º alvo. Depois recuou. Aqui já era para ter saído da operação, tá? E ele acabou indo um pouco mais depois. Mas você não precisava passar por esse calor. No 5º alvo já dava para ter zerado. Será que teve mais alguma coisa aqui, TRX? Eu me lembro de ter pego uma compra TRX 1 hora alguns dias atrás. Ela deve até estar por aqui. Cadê? TRX. Ó, que legal. Aqui uma outra venda que não foi acionada. Por quê? Não perdeu a mínima do candle, tá? Não foi acionada essa venda de TRX. Que mais? Tivemos alguma outra coisa em TRX. Uma outra venda de TRX que novamente não foi acionada. Não perdeu a mínima. Foi perder muito tempo depois. Aqui a gente considera. Mas aqui sim, uma baita venda de TRX. Olha que coisa linda. É legal a gente pegar o alvo lá de cima. Ó. Mas mesmo assim, 2, 3 alvos atingidos. Não achei a compra de TRX que eu tinha feito. Mas enfim, vamos dar uma olhada. Ó, uma outra venda aqui de TRX. Ó que linda. Máxima e mínima. 2 alvos cravados. Vamos ver agora um gráfico de 4 horas. Então, vai. Um gráfico de 4 horas. Eu vou para NIR. Que a gente tem aqui no gráfico de 4 horas da NIR. O gráfico de 4 horas costuma ter uma taxa de acerto bem legal. Eu gosto muito de operar o gráfico de 4 horas também. Aparentemente aqui na NIR não teve nenhuma entrada recente no gráfico de 4 horas. Eu queria achar alguma que deu stop para mostrar para vocês. Como o indicador também falha, óbvio. E o indicador tem uma taxa de acerto de 100%. Ó, aqui tem uma venda, mas essa aqui deu gain. 2 alvos também.
aqui é uma compra, mas essa compra deu gain também. Olha que coisa linda. Explodiu lá pra cima. Não vou achar nenhum loss aqui. Ó, aqui um candlezinho branco, uma compra, mas essa compra não foi acionada, não rompeu a máxima. Ó, galera, tinha um stop aqui, ó. AVE 15 minutos, tá? Pegou a entrada, desceu, stop. Acontece também. Ah, Fernando, não gosto de operar gráfico pequeno, de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, gosto de operar gráfico diário. Funciona? Bora lá, Bitcoin, um dia que a gente já viu uma entrada. Essa aqui não pegou o trade, porque não rompeu a mínima. Que mais? Aqui, ó. Ó que coisa linda. Essa pegou, inclusive eu fiz esse short, maravilhoso. Entrada abaixo da mínima, stop acima da máxima e o preço derreteu. Então sim, a DVAP funciona em qualquer time frame, em qualquer ativo. E existe a IA de DVAP, a inteligência artificial, que gera essas cores no seu gráfico, como a gente viu aqui, pintados em amarelo e branco. É uma inteligência artificial criada pelo meu time, a Heuristic, não só para pintar na sua tela as entradas, como para te mandar uma mensagem avisando que as entradas estão acontecendo. Sempre que acontece uma DVAP em qualquer um desses gráficos aqui, com uma bandeirinha laranja que você está vendo no meu gráfico, nos time frames de 15, 30, 1 hora, 4 horas, 1 dia e até 1 semana, você será avisado por uma mensagem te mostrando entrada, os 5 alvos e stop de todas as operações, o tempo todo, o dia todo, 24 horas por dia. Você precisa dessa inteligência artificial para operar? Não. Até porque eu já te ensinei a operar DVAP aqui nesse vídeo. Mas caso você queira facilidade nas suas operações, não queira passar o dia todo na frente do gráfico buscando por DVAPs, quer ser avisado por uma inteligência artificial que identifica para você essas possíveis DVAPs, além de receber um curso completo de análise técnica e de DVAP para que você saiba traçar Fibonacci, por exemplo, de todas as maneiras possíveis, das melhores formas possíveis, para que você saiba analisar o gráfico com perfeição, é só clicar no link que está aqui embaixo. Nesse link você poderá assinar a inteligência artificial de DVAP, participar do grupo onde você vai receber os alertas de DVAP, ter a regra de coloração dentro do seu TradingView para que pinte na tela em tempo real sempre que as operações acontecerem e receber de brinde o curso de DVAP. Se você quer receber tudo isso, não perca tempo. Clique no botão que está aqui embaixo e eleve o seu nível no trading. E caso você queira saber um pouco mais sobre a IA e quer que alguém te apresente ela, clica no botão que está aqui embaixo também. Você vai deixar aqui seu nome, e-mail, telefone, alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, marcar uma reunião com você e te mostrar na prática como a DVAP funciona. Vai te mostrar a taxa de acerto e o risco-retorno de todas as operações, de todas as DVAPs que aconteceram desde o lançamento dessa inteligência artificial. Só para você ter noção, estamos falando de mais de 700 trades. Então não perca mais tempo e a gente só consulta com alguém da minha equipe. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!